Com certeza, você já passou por processos de encerrar ciclos em sua vida. Mudança de trabalho, de cidade, a finalização da escola ou da faculdade, o fim de um namoro ou a morte de alguém querido. Como foi para você esse processo? Foi uma transição tranquila ou foi difícil e desafiadora? Que emoções que acompanharam você nesse processo? Alegria, medo, raiva, frustração? O meu nome é Luíse Littke-Dolny, eu sou psicóloga, moro em Florianópolis, Santa Catarina e está começando agora mais um programa CP Terapia na rádio que é uma boa companhia para você. E no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre esses processos de encerrar ciclos em nossas vidas. Começa agora mais um programa CP Terapia, produzido por psicólogos e psiquiatras, colaboradores da Rádio CPT. Podemos dizer que os ciclos são fenômenos que se sucedem em um determinado ritmo. Se a gente pensar na sucessão das estações do ano, a gente pode observar como que o período de transição entre uma estação e outra gera instabilidade no clima, resulta em mudanças significativas na paisagem. Vamos pensar na transição do inverno para a primavera, por exemplo. Alguns dias são mais frios, outros são mais quentes. Onde existe neve, a neve começa a derreter. Algumas árvores vão ficar rapidamente floridas, outras demoram mais para florir, até que a primavera finalmente se estabeleça, com todas as suas características. Da mesma forma, a gente vive esses momentos de transição nas nossas vidas, onde são encerrados ciclos e iniciados novos ciclos. Às vezes, o fechamento de um ciclo é uma escolha nossa, mas às vezes é algo que não foi planejado, que aconteceu de uma maneira imprevisível. Por exemplo, uma pessoa que decide mudar de emprego, uma pessoa que decide se aposentar, ou alguém que tenha sido demitido, numa situação inesperada. Em ambos os casos, é esperado que a gente viva um momento de crise e de luto. E o luto é um processo emocional, onde a gente experimenta uma sensação de vazio por alguma coisa que se perdeu. A gente logo pensa no luto, relacionado à morte de uma pessoa. Mas aqui também se encaixam outros tipos de perda, como o fim de um relacionamento amoroso, ou o diagnóstico de uma doença complexa, perda de um emprego, aposentadoria. Lidar com esses períodos de transição e de luto pode ser muito desafiador, E vai ser necessário planejar uma nova rotina, planejar novas atividades, será necessário refletir, sobre os nossos desejos e necessidades, adaptar projetos, recalcular rotas. Isso tudo vai exigir da gente recursos cognitivos e emocionais para lidar com o novo, para se adaptar a essa nova realidade. Mas é importante dizer também que, apesar desse desconforto que as transições e que o processo de encerramento de um ciclo pode causar, eles também são oportunidades que a gente tem de olhar para a vida por um ângulo diferente, de ressignificar, de dar novo sentido à vida, de aprender novas competências, de fazer diferente, ou melhorar o que precisa ser melhorado, de praticar resiliência, paciência, perseverança. São muitas oportunidades que esses momentos de transição nos proporcionam. E cada encerramento de ciclo, por mais doloroso que possa ser, é um processo também de um início de uma nova fase. A transição, ela gera instabilidade, mas essa instabilidade um dia passa, como nas estações do ano. Mas nem sempre a gente consegue vivenciar esse momento de transição de uma maneira que seja receptiva ao novo, E pode acontecer da gente ficar emocionalmente estagnado, parado em um ciclo que já passou, que já se encerrou. E isso pode gerar muito sofrimento e desgaste, não só para a pessoa que está vivenciando isso, mas para as pessoas que convivem com ela, que estão ao seu redor. E quando a gente reconhece que a vida é feita de ciclos que se sucedem, que existirão esses momentos de transição, planejados ou não, a gente está abrindo a nossa mente para refletir de maneira consciente sobre o encerramento de ciclos. E a gente pode se preparar também, e se fortalecer para quando essas mudanças acontecerem. Então, esse preparo vai nos tornar mais capazes de avançar para o novo. Mas nem sempre a gente consegue fazer isso sozinho. E estar aberto para o apoio, para a ajuda de pessoas, que são da nossa confiança, estar aberto para falar sobre essas emoções e os sentimentos
com honestidade, saber lidar com esses sentimentos e se permitir sentir, né, e viver essas transições, são elementos importantes nesse processo. E também é importante dizer ainda, né, que é esperado a gente sentir tristeza e ansiedade nesses momentos de mudança, de transição de ciclo. Mas se tiver muito pesado, muito difícil para você lidar com essas mudanças, se essas mudanças estiverem te impedindo de realizar suas tarefas cotidianas, se você se sente sem condições, sem forças de avançar, procura a ajuda de um psicólogo, né? A gente está preparado para te ajudar e te apoiar nessa transição. E nós estamos vivendo muitos momentos de mudança, né? E especialmente nessa situação de pandemia. Muitas mudanças, muitos encerramentos de ciclo estão acontecendo nesse momento. Então é importante a gente olhar com carinho para essas situações e buscar ajuda quando for necessário. E você aí que está nos escutando, já viveu ou está vivendo agora um momento de encerramento de ciclo em sua vida? Como foi para você lidar com essa transição? Como que está sendo isso para você? Bom, o programa fica aqui, né? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira a refletir mais sobre esse processo de encerramento de ciclos nas nossas vidas. Eu te agradeço muito pela tua audiência, um grande abraço e até o próximo vídeo. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.